Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, nos diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero mostrar para ti que está assistindo esse vídeo, que todo o plano de redenção está contido nesse versículo. Por mais simples que seja, ele é muito profundo. E eu quero discorrer sobre isto a partir de agora. O texto começa dizendo: sendo, pois, justificados pela fé. Sendo então justificados pela fé. Esse pois, esse então, retoma tudo aquilo que tinha sido dito anteriormente pelo apóstolo Paulo nos capítulos 2, capítulo 3, capítulo 4, nos dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, Deus quer salvar a todos, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, de tal maneira que não há salvação em nada daquilo que são as nossas obras. Não existe mérito no processo de salvação. Não é por nada que nós venhamos fazer, mas é tudo por aquilo que Jesus fez na cruz. O capítulo 4 também nos fala que a eleição e a salvação, ela se dá pela fé. E o texto começa dizendo então: sendo, pois, justificados pela fé, nos mostrando que toda a nossa justificação é por crer no Senhor Jesus e por aceitar esse sacrifício expiatório, ou seja, esse sacrifício substitutivo de um cordeiro que morreu sem mácula e sem pecado, de forma inocente, pelas nossas vidas. Quem merecia morrer não era Jesus, era nós. Nós éramos merecedores do derramar da ira de Deus sobre o pecado, porque o pecado estava em nós, o pecado não estava no Cristo. O Verbo vivo de Deus se encarnou para viver a nossa vida, cumprir a lei e morrer em nosso lugar. Ele se coloca no lugar do pecador. E isso é a expiação que há em Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E eu quero falar um pouco sobre a paz com Deus. O que é a paz com Deus? O homem, ele estava literalmente em guerra com Deus por causa do pecado. O pecado que fazia essa separação, fazia essa inimizade. Isso tudo foi conquistado pelo gesto de um homem no Éden, que pecou, e não pecou somente por um indivíduo, mas peca por toda a raça humana. Romanos 5,12 diz que todos nós pecamos juntos com Adão. Estávamos lá, porque somos descendência de Adão. E a morte entrou no Éden para um homem e para toda a raça humana. E agora o homem não está mais em paz com Deus, há uma separação do homem com Deus. O homem está distante de Deus. E só há um jeito, só há uma forma de sermos remidos e não estarmos mais em inimizade e em guerra com Deus. A paz é o fim do conflito entre duas entidades. Nós podemos interpretar dessa forma: onde há paz, não há guerra. Um território de paz é um território onde não há conflito. E essa shalom de Deus é a maior paz que um homem pode sentir, porque o pecado é o que nos condena e é o que nos faz ter medo de Deus. Veja bem, o primeiro momento que entrou o medo no mundo, na terra, foi quando entrou o pecado na vida de Adão, porque até então ele não sentia esse sentimento, ele não sentia medo. E ele diz assim: eu me afastei de ti, ó Deus, porque eu pequei, eu vi que eu estava nu, e o pecado me fez ter medo, eu tive medo, por isso fugi da tua presença. Mas agora, com os nossos pecados perdoados, nós não precisamos mais ter medo, nós podemos nos chegar a Deus, porque Jesus perdoou os nossos pecados. E isso é o significado do texto que nos diz: temos paz com Deus. O texto termina dizendo: por Jesus Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Ele nos garantiu a paz quando Ele morreu pelas nossas vidas, se entregou por nós e morreu pela sua igreja e morreu pela sua vida. Eu quero dizer a você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que faça isso não hoje, mas agora. Aceite a Jesus como teu Salvador. Entregue sua vida a Ele, creia em Jesus. O crer em Jesus não é apenas uma confissão mental de que Ele existe, de que Ele nasceu, de que Ele morreu.
mas é tomar posse desse sacrifício, passar o sangue de Jesus nas vergas, nos umbrais da porta do seu coração, para que a ira de Deus não esteja mais sobre você, para que o anjo da morte não passe mais, não entre mais na sua casa. Ele passe por cima da sua casa e você seja salvo. Esse é o meu convite, esse é o meu apelo, que esse vídeo abençoe a tua vida. Você está diante da palavra de Deus. Você leu Romanos no capítulo 5 e no versículo 1. E você aprendeu um pouco sobre a salvação que há em Cristo Jesus. A todos a paz do Senhor.